Eu fui ao Rio, levei o filho ao Rio de Janeiro, lá num centro. Quando ele estava saindo, depois de 45 dias, ele recuperado e eu restabelecido de saúde também. E me deu lá na cabeça de falar, eu vou fazer eu já disse assim, vou fazer um troço desse em São João del Rei. Em 88, o Oliveira, o pessoal reuniu e tal, aí não, vamos fazer isso aqui em São João. E aí surgiu a APADEC, né? Associação de Parentes e Amigos Dependentes Químicos, né? Na época que iniciou esse trabalho, existiam poucos lugares como esse, poucos centros especializados nesse tipo de tratamento. Nós nos tornamos um centro especializado e referência nesse tipo de atendimento em Minas e talvez até no Brasil, né? Hoje, eu diria que mais de 3.000 pessoas já foram atendidas aqui, dependentes químicos de álcool e outras drogas. Seus familiares também, aproximadamente 15.000 pessoas. Eu já agradeço muito aqui esse Poder Superior ter dado essa oportunidade de construir a Vila Esperança, né? Que começou com a APADEC, Vila Esperança, que tem ajudado tantas famílias e tantos doentes de dependentes químicos e alcoólatras. Honra-me profundamente estar aqui na casa que eu ajudei a fundar há 30 anos atrás. Dezenas e dezenas de jovens e adultos também ficam internados aqui para salvaguardar a doença grave que é a dependência química. E é uma doença que hoje está afetando o Brasil inteiro. Todo mundo tem algum parente de primeiro ou segundo grau que é um dependente químico. Não tem ninguém que fuja disso, né? É uma doença que não escolhe classe social, não escolhe raça, tá? Não escolhe gênero, é uma doença que afeta a todos. É impressionante que hoje no Brasil, por uma estatística da Universidade do Estado de São Paulo, né, a dependência química está afetando de 10 a 12% da população. O problema dessa doença é que ela é uma doença crônica, é incurável, é como diabetes, né, que você tem que paralisar e ter uma disciplina, tá, para não voltar a beber, para não voltar a usar drogas. Tá? E sustentar essa disciplina é muito difícil, né? É isso que se aprende aqui na APADEC. Esse trabalho meritório da APADEC é exatamente cuidando de tanta gente, já com um resultado tão fabuloso, não é? E tanta gente é tratada, inclusive, sem despesa nenhuma. Então, é um grande trabalho e nós somos, não só como são-joanenses, como seres humanos, só podemos elogiar. E o incrível é que são poucos os centros de tratamento de dependência química. Esse aqui é um centro modelar, tá, que está passando dificuldades. Tá, e tem um histórico formidável, tem um histórico de tratamento de dependência química que é formidável. A APADEC está passando por um momento muito difícil, está completamente sem recursos. Então a gente está pedindo uma campanha Doe para a APADEC, doe para a Vila Esperança. Você doando, você vai salvar muitas vidas. Estou como presidente do Lions de São João del Rei e como sempre a nossa missão é servir desinteressadamente. E há 54 anos o Lions está em São João del Rei e sempre ativo. E sempre servindo as entidades que a gente tem, que elas têm credibilidades. Então, e a APADEC é uma delas, que sempre que possível a gente ajuda a APADEC. A gente sabe que os recursos são muito pequenos, mas uma gotinha d'água no mar faz a diferença. Ajude a APADEC, doar faz bem. Olha que beleza isso assim, e a gente tem que refletir. Doar faz bem. Doar é renunciar, doar é colocar os interesses da comunidade ou daquelas pessoas que sofrem. Eles não podem mais ser isolados do mundo nem da comunidade. Nós temos que doar para ajudar a APADEC, ajudar o Lions, ajudar a nossa cidade, que não pode ficar
ameaçada pela dependência química que dissemina em todos os rincões da nossa cidade. E nós não podemos deixar morrer isso que está aí. Porque não é fácil, não foi fácil. Imagina, depois de construir tudo isso, depois de luta de 32, já vai para 32 anos, né? Depois dessa luta todinha, nós fechar as portas, o que vai fazer com isso aqui? E o que vai fazer com os coitados que estão caídos aí na rua e que estão precisando de nós? Está doendo muito, porque foi muito difícil a gente conseguir isso e foi muito realizador ter conseguido. Foi a coisa mais importante da minha vida que aconteceu. A PADEC é a coisa mais importante da minha vida. Pode que eu faça esse apelo aí para a nossa sociedade aí, para que eles olhem para nós, olhem aqui para a gente, que não deixa isso acabar. O que a gente pede então para a população de São João del Rei e para a população do Campo das Vertentes é que continue a contribuir para a PADEC, doe para a PADEC, para que essa instituição não interrompa essa atividade tão benéfica que ela faz. Doe à PADEC, ajudar faz bem. Doe à PADEC, ajudar faz bem. Doe à PADEC, isto faz bem. Doe a PADEC, doar faz bem. Doe à PADEC, doar faz bem. Doe à PADEC, doar faz bem. Doe para a PADEC, doar faz bem. Meus conterrâneos, meus irmãos, meus amigos, doar faz bem. Por favor, guarde esse slogan no seu coração, na sua consciência. E aí nós haveremos de conseguir alguma coisa de boa através desse slogan, que eu repito uma vez mais, alto e bom som. Doar faz bem. Obrigado. Pois bem, gente, através da Ecológica FM, direto do estúdio VCD, direção de imagens de Ayrton Fonseca, a apresentação Jean William, começa agora o programa Páginas da Vida, com oferecimento da Circuito Pneus. Hoje, um convidado especial, José Nazareno de Paula e também a Geralda Maria Lopes de Paula, que ele vai contar aqui pra gente não só um pouquinho da vida dele, mas com uma história fantástica dele e também da APADEC de São João del Rei. Isso para você. Boa tarde, Nazareno. Desculpe tirar o Zé aqui pelo nosso tempo, né, Nazareno? Meu irmão Mariana, muito obrigado. É com muito prazer que eu estou presente aqui hoje, podendo ter a oportunidade de falar um pouco sobre a minha vida e sobre a nossa querida APADEC, que tanto beneficia o nosso povo de São João del Rei e região no Brasil. Do Brasil inteiro que a gente vai falar aqui. Você vai descobrir hoje, não só a história do Nazareno, conforme ele disse, mas vai descobrir também essa história da APADEC. Você vai ver como que foi realmente a inauguração, essa empresa, essa entidade, né? Que já há 30 anos vem servindo não só São João, mas como o Brasil inteiro. Com a gente também a Geralda Maria Lopes de Paula, esposa do Nazareno. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer ter você aqui junto com ele. Há quanto tempo tem de relacionamento você e o Nazareno? A gente vai fazer 25 anos agora, em agosto, de casados. 25 anos. Foi você que pescou ele ou ele que te pescou? Eu acho que um ou outro. Você se lembra do primeiro encontro, não? Lembro. Como é que aconteceu? Eu morava em Belo Horizonte, a minha mãe tinha sofrido um acidente de carro. Eu vim para ver minha mãe, cheguei lá, o Nazareno estava na casa da minha mãe, né? E a gente sentado na mesa, aí eu me lembro que eu estava sentada na ponta de uma mesa, ele de um lado, e ele me deu aquele olhar assim profundo, ele me conquistou pelo olhar. Então, desse acidente da sua mãe, nasceu a saúde do relacionamento de vocês. Isso, foi onde a gente se conheceu e estamos juntos aqui até hoje. Pois é, Nazar. Vamos começar contando um pouco a sua história, que você é um menino que viveu no asilo, é isso?
A gente, para começar a história da gente, eu acho muito importante falar da importância da mãe. Né? No ano de 1957, nascia José Nazareno de Paula. Uma humilde casa, minha mãe muito pobre, precisava de trabalhar, e ela com muita dificuldade conseguiu me criar até os 7 anos. Depois, pelas dificuldades dela, ela me levou para o Asilo São Francisco. E de aí em diante a minha história começou. Começou. Você é natural de São João? Natural de São João del Rei. Nasceu em que região? No Tijuco. 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 Desses 7 anos, dá para lembrar alguma coisa que ficou na sua memória até hoje? Apesar da nossa dificuldade, da pobreza, a casa da mãe é o melhor lugar que existe no mundo. Então, quando a minha mãe me internou no Asilo São Francisco, foi muito difícil. Eu devo ter ficado chorando, gritando, socorrendo, implorando a minha mãe durante uns 2 anos. Foi um sofrimento terrível, mas em algum momento me mostraram a importância e o que era a minha felicidade, que eu tinha que seguir aquele caminho para continuar a minha felicidade, porque infelizmente a minha mãe não tinha como cuidar de mim. E aí sim, a reflexão, a idade foi chegando, e eu então entendi a importância de estar naquela casa. E dali em diante, eu assumi a responsabilidade de ser interno do asilo e comecei a estudar e participar de todos os eventos da época. Era muito difícil, eu confesso para vocês, e não desejo para ninguém, o internato para uma criança. É muito difícil conviver dentro de um abrigo, onde tem pessoas de todos os níveis, de todas as classes, com todas as dificuldades. Há muito sofrimento, muita dor, né? Eu tive o privilégio de não sofrer esse tipo de assédio, mas a gente viu os meninos lá mais jovens, meninos menores, com mais dificuldade, então sofre muito nesses ambientes. Então foi momentos terríveis na minha vida, que a gente não esquece, mas foi lá que iniciou a minha vida. Foi lá que eu dei os primeiros passos para chegar onde eu cheguei. Então eu tenho muito orgulho disso, mas é difícil, foi muito pesado. Quando você chegou, você tinha apenas 7 anos de idade. As outras crianças, o restante do pessoal que vivia no local era maiores do que você? Tinha pessoas de todas as idades, de 15, tinha até com 15, 16 anos. Chegava a ser pressionado? Com certeza. Com certeza tinha essas dificuldades, mas Deus me deu assim, alguma coisa que já nasce com a gente, e eu nunca tive medo. Eu sempre fui uma pessoa de coragem. E aí essa coragem fez com que eles tivessem um pouco também de receio de mexer comigo. Porque eu tinha coragem, não tinha medo, e cheguei até na época propor ao nosso diretor que se não fosse olhado com carinho as dificuldades que ela tinha, eu mesmo ia denunciar para a Ordem Terceira de São Francisco o que eu via e o que eu assistia. Houve assim uma certa manifestação de querer me intimidar e não conseguiram, porque eu falei, eu vou fazer mesmo, não tenho medo de vocês. E aí começou a mudança. Você tinha quantos anos nesse período? 8 anos. 8 anos de 8 idade? anos. Já tinha essa atitude? Eu tinha isso nasceu comigo. A força de não ter medo, de ação, de proteção. Quando eu vi aquele sofrimento daqueles meninos, bons meninos, mas que estavam sendo assediados maldosamente, eu então tinha coragem mesmo. Tanto tinha coragem que o diretor falou com os outros meninos, não mexa com esse rapazinho, não, que esse rapazinho vai fazer estrago. E fazia mesmo. Graças a Deus, a partir de aí, esse diretor tomou algumas medidas e as coisas começaram a caminhar de forma pacífica dentro daquela casa. Você ficou durante quanto tempo dentro do asilo? Eu fiquei no asilo é muito difícil lembrar isso assim precisamente, mas eu lembro que em 71 foi que saiu. Eu tinha 7, então 65 a 71, 6 anos. 6 anos. Você ficou 6 anos, você ficou até 13 anos. Mais ou menos isso aí. Aí depois você voltou para casa? Eu não tinha casa. Não tinha para onde ir.
Mas eu tive a felicidade, né? E são coisas maravilhosas que acontecem na vida da gente. Eu não era crismado. E quem me crismou foi o Frei Ângelo, que era o presidente daquela casa. Ele me crismou. E através dessa crisma foi muito importante, porque as pessoas que tinham envolvimento com ele, diversas famílias de São João del Rei, famílias importantes, não vou citar nome para não cometer equívoco, mas são muitas as famílias, me abraçaram. Então, quando o asilo foi fechar, eu tive o privilégio, isso é um privilégio, de até pensar para onde eu queria ir, porque tinha diversas famílias querendo me levar. Que coisa, hein? Diversas famílias. E isso foi muito importante. Eu era menino, e na época eu lembro que eu fui passar um dia numa casa, fui passar na outra, e fui na outra. E aí a gente, como menino, escolheu a casa que tinha menino também. Sim. E qual casa que foi? Essa eu posso falar porque é importante, teve muita importância na minha vida. Foi a família Tortoriello. Tortoriello. Essa família foi muito importante na minha vida. Na sua formação. Com certeza. Sem dúvida, eu não posso negar isso, porque foi a coisa muito importante. É claro que teve outros envolvimentos. Outros apoios. E aquilo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Graças a Deus eu consegui muita coisa através dessa família. Com eles você ficou quanto tempo? Com eles eu fiquei dos 13 aos 16. 13 aos 16. O que você guarda desse período para você de bom, você acha que tem uma participação muito grande nesse homem que você é hoje? É a educação. Eu acho que... Respeito. É educação. Porque a gente não foi educado. Quem mora em interno não aprende a alimentar corretamente, não aprende a falar palavras certas, não aprende a estudar, não aprende a conviver, não aprende a participar de uma festa, não aprende a comer com a educação. Então, essa família me trouxe a educação. Lembro e falo com muito carinho. E quando às vezes eu ia no aniversário com eles, se tivesse perto de mim um bolo, eu comia o bolo inteiro. Isso é falta de educação. Então essa família me ensinou. A ter controle. A ter controle não, ela usou a sabedoria. Né? Esse menino come muito, então nós vamos alimentar antes da festa. Eu acho isso muito bonito, lembro com muito carinho, porque me dava lá umas 3 bananas com um copo de leite com açúcar, para me alimentar o estômago e ir para a festa. Para não poder chegar na festa e não ter aquela ganância. E fazer com que o pessoal passe vergonha. Então eu lembro disso com muito carinho, porque foi uma forma que eles encontraram, ao invés de me chamar a atenção, me deram de comer, para mim não chegar com aquela ganância. Então eu lembro disso, foi muito bonito na minha vida. Participei de aniversário em diversas casas de famílias importantes em São João del Rei, sempre tratado com muito carinho, muito amor. Você morava com eles, na casa deles? Eu morava com eles por um período, né? Depois quando eu fiz 16 anos, a gente começou a sentir necessidade de buscar o espaço. Foi aonde eu comecei a fazer faxinas, capinar hortas, jardins de outras famílias. Foi aí que veio aí é que a minha vida foi para frente. Começou a caminhar. Caminhar. Quando eu comecei a trabalhar para diversas famílias de São João del Rei. Famílias importantes, não vou citar nomes, só para a gente não esqueça algumas. Mas foi muito importante na minha vida estar em casa, famílias tradicionais do nosso meio social, onde eu fazia minhas faxinas, tomava conta de idosos, eu fazia tudo, tudo que tiver, que viesse para me fazer. Você se virava nos 10, nos 20, nos 30? Com certeza. E aí você passou a morar sozinho? Aí eu passei a morar na pensão da Dona Inês, do Sr. Zequinha, aqui na Praça Duque de Caxias, vizinha ali de Sononô. E ali que nós nos conhecemos. Pois é, ali é outra família que eu tenho carinho muito uma grande. gratidão muito grande. Nonô e Dona Tita são como se fossem meus pais. Ali eles me deram todo o apoio para que eu pudesse continuar fazendo o meu trabalho de casa em casa. Então, eu acho bacana lembrar disso também. O mundo mudou muito. Naquela época eu trabalhava muito e não tinha... A questão financeira não era favorável, não. Eu trabalhava para alimentar. A importância do trabalho era almoçar e sair lanchado para a escola. Para mim ir para a escola à noite. Então eu lembro disso, assim,
foi um momento mágico da minha vida, que eu consegui conciliar trabalho, alimentação e estudo sem dinheiro. Essa disciplina, você acha que nasceu das dificuldades da vida ou a sua mãe começou a te orientar isso mesmo, você sem perceber que você adquiriu isso? Eu acho que a minha disciplina veio através do sofrimento mesmo, viu, Jean? Sofrimento. A gente sofreu muito e aquilo foi crescendo dentro da gente e mostrando os caminhos. Como eu estou dizendo, teve a importância da família que entrou na minha vida e me direcionou para o sucesso. Para a vida, para a rua. Para a rua. Como que tem que ser, como é que não tem, então eu acho que isso foi importante. A minha mãe, como eu disse para vocês, ela não teve essa oportunidade. Eu não lembro muito como era a nossa vida antes de eu ir para o asilo, né? Mas ela nunca teve oportunidade porque tinha que trabalhar para tentar manter a gente. Você me falou que num asilo, essa falta de estrutura, principalmente na educação, você acredita que o asilo de hoje mudou? Ele está mais bem preparado do que no passado? Não. Corrigiu esses erros? Não, hoje não existe mais. Não existe mais asilo? Não. O asilo ele encerrou suas atividades em 1971. Mas fora de São João deve existir, né? Fora de São João deve existir. A gente não acredita na melhora, não, Jean, porque inclusive naquela época já era difícil. Hoje, com o consumo de drogas, com esse jeito de viver das pessoas, eu acho que está pior. Você acredita mais complicado? Mais complicado. Eu acho que hoje deve estar mais complicado, mas se tivesse poucas casas, hoje nem é permitido mais esse tipo de internação. Né? Você falou da Dona Tita e do seu nonô, eles te ensinaram muita coisa, mas não ensinaram você a julgar dama, porque eu ganhei um cara de sabonete. Acho que eu estou tomando banho até hoje, daqueles campeonatos de sabonete que a gente fazia. O problema é a pressão, né? A pressão, Aquela coisa assim, já ganhei, aquela coisa, então eu ficava tremendo e perdia. Mas se eu julgar agora, eu ganho todas. Mas agora eu parei de julgar, não tem mais jeito. Mas, Geralda, você conhecia essa história do Nazareno? Eu conheço. Você, logo desde o começo, quando vocês começaram o relacionamento, vocês conheceram? Você conheceu essa história? Eu vim conhecendo assim, ao longo do tempo, né? Aí sempre ele lembra algum detalhe, comenta. Assim, em conversa, sempre ele comenta um fato. E como você vê essa história para você? Olha, eu vejo que é um grande homem que soube superar as dificuldades, né? E sempre no caminho do bem. Porque muita gente que teve a vida dele não está aqui mais para contar a história, né? Envolveu com droga, com crime, com diversos caminhos diferentes, né? Nazareno, dessa turma que ficou com você nesse asilo, teve mais gente que saiu, gente conforme você? Pra você ter uma ideia, Jean, eu acho que uns 5 meninos. 5 meninos? Total de 100? Um total de 100, sim. 5 menininhos. Tem alguns que a gente, apesar de não se encontrar, sabe que estão no caminho do bem. Tem um que mora em São Paulo, vem todo ano, e ele está bem, graças a Deus. Os demais, os outros que ficaram bem, a gente perdeu o contato, né? Eu tenho 2 meninos que tiveram a felicidade de ser concursado e passar no concurso do Banco Central. Que isso? São 2 meninos também que teve a mesma história minha. Teve a família direcionada. Que apoiaram. Que ajudou a direcionar. Que deram a estrutura. Então eles também, 2, César, são 2 irmãos. César e Kleber, esses 2, graças a Deus, conseguiram também um sucesso na vida. Que bom. Você falou que passou a fazer faxinas e tudo mais. Você formou na escola de comércio? Eu formei na escola de comércio, técnico em contabilidade, né? E eu, depois que eu saí comecei a fazer faxina, uma dessas famílias falou assim, tem uma vaga de vigilante lá no INSS, antigamente era INPS. Aí você quer? Eu falei, quero. Não, deixa eu falar primeiro que aconteceu uma coisa muito importante. Dr. Eupídio Ramalho, posso falar esse nome porque foi um homem importante também.
Um dia ele me chamou para fazer uma faxina na casa que tinha em Tiradentes. E nós fomos fazer essa faxina, passei o dia lá com ele, fizemos uma boa faxina. Passou um tempo, ele me chamou de novo, fez nova faxina, ele sempre estava me chamando. Um belo dia ele falou assim, você gostaria de ter um trabalho fixo? Eu falei, seria bom. Aí ele me contratou, ele era o diretor do estadual. Ele me contratou como funcionário público estadual. Naquela época era mais fácil essas coisas. Então eu passei a ser o faxineiro e o zelador. Que legal, do Colégio Estadual. Do Colégio Estadual, nos anos 70. E isso foi muito importante para a minha vida, porque eu me relacionei com diversas pessoas da comunidade de São João do Rei, os alunos que estudavam lá. Foi muito importante na minha vida. E nesse inteirinho apareceu essa oportunidade. Aí fui, não, mentira, deixa eu... É porque é tanta coisa. Tanta coisa. Aí nesse inteirinho eu fui para o Exército. Fui servir o Exército e entrei de licença sem vencimento no Estado. Não sei se existe essa prerrogativa ainda. Parece que não existe. Entrei sem licença, sem vencimento, para ir para o Exército. Fui para o Exército, cumpri minha obrigação militar. Quando voltei para o estadual, apareceu uma família das famílias que me ajudaram, que descobriu essa vaga lá de vigilante da minha INSS e perguntou se eu tinha interesse. Eu falei, claro que eu tenho. Claro que eu tenho. Melhorar um pouco. E continuando estudando, sempre estudando. Um belo dia, apareceu eu posso chamar de pessoa enviada por Deus. Um anjo. Um anjo. Uma senhora também pobre, que gostava de mim como se fosse minha mãe. E a Liginha, essa eu vou falar o nome porque ela realmente é uma família que eu tenho. Maria Lígia Rodrigues Leão, mora aqui na Paz de Sacramento, aqui no Matório, próximo de nós aqui. Ela precisava de uma pessoa para morar na casa dela. E essa dona Sebastiana falou assim, eu conheço o Nazareno, só que ele é empregado, ele tá lá ele é vigilante. Aí ela foi lá atrás de mim, essa senhora, e me perguntou se eu gostaria de morar lá, para me ganhar um salário lá para morar. Então, além de eu ser empregado, eu ia ter esse salário para morar. Um salário para um prêmio de loteria, né? E aí eu aceitei esse desafio e fui morar. E nesse inteirinho, nessa transição toda aí, um belo dia ela me ligou e falou assim, vai chegar um casal aí na minha casa, de São Paulo, e eu gostaria que você fizesse isso. Ela me deu todo o processo que eu tinha que proceder para receber a família, porque ela ia chegar de viagem no sábado, e eles iam chegar na sexta. E eu recebi as pessoas, era um casal de São Paulo, e recebi, fiz todo o cerimonial para eles direitinho, eu tinha muito costume com isso, já estava preparado para isso, porque a vida toda eu trabalhei com isso. Disciplinado também, né? E aí quando chegou no sábado, essa Maria Lígia Rodrigues Leão, essa senhora importante da minha vida, chegou. E eu nessa casa, eu nunca fui tratado como um empregado da casa, um zelador da casa. Eu sempre fui tratado como membro. Como membro. Almoçava e jantava quando eles estavam aqui na mesa. E eu sempre fazendo o meu trabalho, mas na hora do almoço eu estava lá almoçando com eles e tal. E aí esse casal, nós almoçando junto, a esposa falou assim, você trabalha? Eu trabalho, além de eu ser aqui, hoje eu sou vigilante do Banco Real. Ela falou, olha que legal, você está estudando? Estou. E você tem vontade de um dia entrar no banco? Eu falei, lógico, a gente pensa, está estudando, às vezes um dia dá uma sorte. E eu não sabia que eu estava falando com uma mulher importante. Eu estava achando que estava falando com, né? Ela falou assim, põe seu nome, endereço, põe tudo aqui para mim no papel. Aí eu passei para ela. Ela foi embora no domingo à noite. Na quarta-feira eu recebi, até eu tenho como relíquia isso, um documento do marido dela pedindo, intercedendo para mim ser funcionário do banco. Banco Real. Intercedendo por mim lá. Sim. Direcionando a seu primeira nome. Oportunidade. Tiver a sua. Foi sim. E assim aconteceu. Então eu tenho essa gratidão à dona Sebastiana, né, que me tinha como filho,
e a Maria Lígia Rodrigues Leão, que através da Sebastiana abriu o mundo para mim. Então, para mim chegar até o banco, houve essa historinha no meio aí. Muito bonita, muito interessante. E a gente conseguiu entrar para o banco também com dificuldade, né? A vida minha foi traçada de dificuldades, porque chegou esse pedido na agência, o gerente me chamou e falou assim: você conhece Alberto Mendes Salomão? Eu falei: não sei quem é. Aí o gerente, como não sabia quem é, ele não ligou pela carta, né? Ele recebeu a mesma carta que eu recebi. Mas Você não lembrou dele? Não lembrou, eu não sou bobo, né? A gente era criança, mas era menino que viveu. Eu falei: não, ele está me perguntando, não sei porquê, então eu falei assim: eu não conheço não, senhor, não sei quem que é esse moço não. Era o Alberto Mendes Salomão, que tinha interferido para mim entrar no banco. Mas aí o gerente viu que ele achou que eu não conhecia, não sabia quem era, ele ignorou aquilo. E passou-se o tempo e eu continuei lá firme de vigilante. Um belo dia chegou o chefe do setor, o Sr. Garcia, um homem iluminado também, chegou e falou: pai, você foi convidado a fazer o teste para se tornar profissional do banco como funcionário? Eu falei: não recebi não. Eu falei: mas não pode. Não pode. Então vamos ver o que está acontecendo. Ele foi lá no gerente e falou assim: por um acaso você recebeu um comunicado para dar uma oportunidade para o menino? Recebi, por que não foi feito? Aí já não tinha mais vaga aqui. Não tinha mais. Não existia mais vaga. Aí o Sr. Garcia pediu para marcar para mim o teste. Eu fui na faculdade, até eu lembro carinhosamente do ex-padre Nassif, que me orientou como fazer um bom psicotécnico, que tinha que fazer o psicotécnico, a gente tinha medo daquelas coisas, né? E ele foi um orientador meu. Aí fiz o psicotécnico, passei, e aí já não tinha mais vaga aqui. Aí o Sr. Garcia perguntou para mim assim: você tem escolha de local? Eu falei: não, qualquer lugar que o senhor me mandar, eu vou. Eu vou abraçar essa condição. E aí foi aonde surgiu uma vaga lá em São Vicente de Minas, lá no sul de Minas. E lá que eu comecei minha vida como funcionário do banco. Às vezes Deus escreve o certo por linhas tortas mesmo. A recepção que eu tive lá naquela cidade, pelo gerente e pelos funcionários, foi uma coisa assim de Deus, divina. A hora que eu cheguei na cidade, eu lembro disso com muito carinho também. O Sr. Zé Maria, aqui de Bicas, era o gerente lá. Ele falou assim, ele abriu os braços e falou: acorda, São Vicente, está chegando o Nazareno. Fez isso na rua, assim, no meio da praia. Ele me recebeu desse jeito. Com a poesia, né? Uma coisa, assim, eu até fiquei assustado. Ele falou em voz alta, abriu os braços para o céu, assim, falou: chegou o Nazareno. E ele, quando eu cheguei, ele me apresentou para todos e tal, me levou para casa dele e fez toda aquela festa para mim. E foi aí já que eu comecei a desenvolver minha parte profissional. Então, por isso que eu estou dizendo que Deus escreve certo por linhas tortas, porque lá eu tive todas as oportunidades possíveis de crescer. O índice de relacionamento seu melhorou, né? Muito, muito, muito. Porque ele me deu a oportunidade, de São Zé Maria, todos os cursos que o banco patrocinou naquela época eu era envolvido. Nazareno. Sempre se especializando. Sempre ser lembrado para aprender. Então eu devo ter feito de 15 a 20 cursos no banco, cursos diferentes. Então foi muito bom ter ido para São Vicente de Minas. Mas lá em São Vicente de Minas, naquela época, era uma cidade ainda muito pequena, não tinha calçamento, era pobrezinha a cidade. E eu estava lá, e lá eu não estava bem assim no local que eu morava, não morava bem. Aí uma visita do Sr. Garcia, ele falou assim: como é que você está? Eu falei: eu estou bem, mas eu moro ali, tem muita dificuldade, aqui não tem casa e tal. Eu levei lá onde eu morava. Ele falou assim: e você tem vontade de sair daqui? Eu falei: eu tenho. Uma semana depois, o Sr. Garcia já estava arrumando uma vaga para mim embora. Para que lugar? Ele, a princípio, achou Santos Dumont. Aí Santos Dumont, ele fez a minha transferência para Santos Dumont. Nesse inteirinho apareceu uma vaga em Dores de Campos.
Ficou mais próximo. Ele falou, ficar mais próximo de São João, o que você acha? Eu falei, vou. Jean, quando eu cheguei em Dores de Campos, eu fui recepcionado pelo Faria, gerente administrativo daquela casa. Nossa, se você vê que alegria que foi a minha chegada em Dores. Uma passagem muito bonita na minha vida também. Eu tive muitas oportunidades dentro de Dores de Campos, com a gerência. Participei de alguns eventos na cidade de Barbacena, na agência de Barbacena. Foi muito bom, conheço o relacionamento de Barbacena, muito bom também. Cresci muito. Tive a oportunidade de trabalhar com as empresas de Dores de Campos, como Marluvas. Marluvas, uma potência. Marluvas, naquela época era pequena e já era grande, era o maior cliente do banco. E hoje eu tenho o privilégio de ser amigo do dono daquela empresa. Isso tudo aconteceu. Antes era grande, hoje é uma potência. É uma potência mundial. E a gente fica satisfeito de ter que é uma coisa da nossa região, né? Com certeza. Isso é muito gratificante. Você vê que o pessoal sabe quando quer fazer uma coisa bem feita, faz. É uma empresa de renome internacional e o dono da empresa, Marcelo Arruda, é uma pessoa fantástica, uma simplicidade muito grande. Ainda mora na cidade. Mora na cidade, valoriza a cidade. Valoriza a cidade. Ele não abre mão, dá emprego para a região toda. Né? Hoje ele está muito grande, mas continua humilde e simples como sempre. E de Dores de Campos? Dores de Campos, olha só como é que acontece na vida. Dores de tudo, parece que tem um traçado original para você chegar na onde precisa. Eu fui fazer um curso de IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Sim. Fiquei 15 dias fazendo esse curso. E quando eu cheguei em Dores de Campos, aqui em São João del Rei tinha uma dificuldade com o IOF. Tinha um problema que tinha que ser sanado. E aí o Sr. Garcia entrou na história de novo. O Sr. Garcia virou e falou assim, em Dores de Campos tem um rapaz aí que fez um curso agora recente. Ele é muito miserável, mas é um bom menino. Porque eu ganhava diária do banco, ele falava miserável, porque eu ganhava diária do banco, mas não gastava não. Eu guardava o dinheiro e comia bandejão. Não tinha nada de ir pro bar, pizza, não é? O dinheiro era pro bolso. E ele fez uma surpresa muito para mim, o Sr. Garcia, que no dia da despedida ele fez eu pagar a conta toda. Que isso? Você teve que fazer isso? Para você deve ter sido... Foi a pior coisa. Não, eu vim de Juiz de Fora para cá chorando. Chorando. Como é que eu ia negar pro chefe? Então, isso faz parte da minha história também, essa brincadeira. E era verdade, eu guardava o dinheirinho da diária. Né? Aí cheguei em Dores de Campos, o gerente falou assim, Nazareno, o Sr. Garcia te indicou para você ir para São João del Rei para sanar lá uma diferença no IOF, e eu vim. Mas o Faria é muito engraçado, ele falou assim, Nazareno, não seja afoito, vai devagarzinho, trabalha com calma. E isso eu fiz. Eu fiquei uma semana aqui trabalhando. No dia que eu fui embora para Dores de Campos, o gerente perguntou se eu tinha vontade de vir para São João. Que isso? É traçado isso? É traçado. Através de uma coisa que eu ajudei a resolver, eu fui premiado com a transferência para São João. E aqui, graças a Deus, caminhei, fui caixa, fui escriturário, fui tesoureiro. Então, a minha vida bancária terminou aqui em São João del Rei. Vamos falar com a Geralda. Geralda, para sair, por exemplo, à noite em um bar, quem que pagava a conta? Era você ou ele? Não, eu sempre pagava. Ele pagava? Não chorava não, Nazaré? Não, ela está falando pagar, mas é porque a gente não vai no bar. Ela está falando de pagar, mas não vai. Não, mas nem para tomar um café? Não, em casa. Ela faz um café muito bom, tem uma mão muito boa, faz quitandas maravilhosas. Então faz uma broa que só ela sabe fazer. Então para que ir? Para quê? Você achou uma economista para te ajudar a fazer economia? Sem dúvida, essa é uma parceira especial que eu tenho na minha vida. Enquanto isso, a gente vai aprender um pouquinho nos bastidores dessa economia com o Nazareno e a gente volta já já.
Circuito Pneus, esta empresa valoriza sua história. A Circuito Pneus tem uma linha completa de pneus de carros nacionais e importados, tudo em até 12 vezes no cartão. A Circuito Pneus tem também serviços de mecânica em geral, serviços de suspensão, de embreagem, de correia dentada, alinhamento, balanceamento. Circuito Pneus, tudo em até 12 vezes no cartão. Lá também você pode trocar o óleo do seu carro, filtro de combustível, filtro de ar. Circuito Pneus, tudo em até 12 vezes no cartão. Circuito Pneus, Avenida Leite Castro 2722. O telefone é 3372-3546. Fale lá com o Giovanni, com a Simone, com a Suzane. Circuito Pneus, atendimento e serviços nota 10. Voltamos então com Páginas da Vida, hoje de José Nazareno de Paula, acompanhado pela sua esposa Geralda Maria Lopes de Paula. Tem quantos anos de casamento vocês dois, Geralda? Agora, no dia 12 de agosto, a gente completa 25 anos. Você conheceu o Nazareno, ele estava no Banco Real? Estava no Banco Real. Sim. E namoraram quanto tempo? Namoramos uns 11 meses. 11 meses. E aí como é que foi esse relacionamento de vocês? Desse namoro para o casamento? Vocês parecem que são exemplos de casamento, porque o Nazareno, acho que em função das dificuldades que ele teve na vida, ele priorizou a família, não é isso, Nazareno? Eu falo com ela todos os dias, ela é minha família. E você, como é que você vê esse relacionamento de vocês dois, de família de verdade? Olha, gente, o nosso relacionamento é um relacionamento muito bom. A gente, além de marido e mulher, a gente é amigo, é parceiro um do outro. Ele sempre assim, é muito tolerante comigo. Eu tenho um problema de depressão, então ele já passou por muita coisa com esse problema meu na época, que eu tive uma crise mais forte, né? E a gente assim, se dá muito bem nesse relacionamento. O Alain na vida de vocês? O Alain é tudo de bom na nossa vida, né? Como é que foi, Nazareno? Presente de Deus. A emoção de ter um filho e poder cuidar dele como você cuida. E ela cuida também. Adriana, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi a minha esposa e o Alain. Porque eu nunca, Adriana, apesar de eu ter tido essa vida muito boa, de diversas famílias me ajudando, mas eu nunca pude convidar um amigo para ir na minha casa. Porque eu não tinha casa. Você está me devendo uma chamada. Então assim, nós temos... Aí lá você vai pagar o café. Lá paga. Então o que acontece? Eu tinha muitas casas, mas eu não tinha minha casa. Não tinha minha família. E isso fez muita falta para mim ao longo da minha vida. Porque os meus colegas de escola me convidavam para ir na casa deles, eu não tinha como convidá-los. Eu tenho uma colega que levava a merenda para ela e para mim. Eu nunca levei nada para ela. Olha a dificuldade que era a minha vida. Essa menina era minha colega de turma, de grupinho lá na criança, ela levava uma merenda para mim e outra para ela. Te servia, igual, você não podia servir, né? Igual, ela levava igual. Eu tive a oportunidade de falar de conhecer os pais dela agora recentemente já. Aí eu contei para eles essa história. A mãe dela falou assim, não, ela falava para preparar uma merenda. Ela não falava para quem, mas a gente preparava e mandava. E era a mesma coisa, o que levava para ela, levava para mim. Olha que coisa. Então isso aí faz falta. Então hoje a família para mim, eu falo isso com ela, a família é a coisa mais importante que tem na vida. Como todo casal, existe as dificuldades do dia a dia. Mas entre eu e ela existe amor verdadeiro, sim. Eu tenho uma paixão muito grande por ela. E ela sabe que eu vou estar sempre junto dela. Sempre. E ele sabe da paixão que eu tenho por ele. E o Alain, tem até uma história engraçada do Alain. Eu lembro ele pequenininho, muito inteligente.
na loja lá, né? Você é atleticano e também fluminense, não é Eu sou isso? atleticano e fluminense, com Atleticano. muito orgulho. Muito orgulho, com certeza. É Galo, Vingador, e pó de arroz também, né? Que é o Fluminense. Mas ele fez uma proposta, eu me lembro até. Foi lá na loja, né? Foi negociar lá com você. Ele tinha quantos anos naquela época, o Alain? Naquela época ele tinha uns 5 anos. Que proposta ele fez pra você? Você se lembra? Não lembro. Ele falou com você: pai, eu continuo torcendo pro Fluminense do Rio, mas em Minas deixa eu mudar pro Cruzeiro, porque tá mais perto aqui. Ou seja, não tinha problema ligar lá torcendo pro Fluminense, que ele não ia ligar muito, mas pro Cruzeiro ele queria ligar. Não, se ele fizesse só isso, tá bom. Ele passou pro Cruzeiro. E nós dois estávamos assistindo uma partida do Fluminense. O Fluminense fez 1-0 e ele ficou quieto. De repente o outro time fez um gol e empatou, ele vibrou, quase quebrou o sofá. Falei, meu filho, mas você está torcendo pro Fluminense? Não, pai, é porque pênalti é bom, parte da pênalti para ter vibração. Falou assim comigo. Falou assim. Falou, não, pai, é porque vai dar pênalti, depende da emoção. Quase quebrou o sofá. E eu fico feliz, esse menino hoje está casado, né, Nazar? Está casado, graças a Deus, está levando a vida dele lá, tem os negócios dele, né? Vida própria. Que bom. Um menino de 24 anos com vida própria é muito importante. Tem as dificuldades normais de todo mundo. Natural da vida. Né? Ele passa pelas dificuldades do mundo, mas ele já tem o caminho dele. As coisas que ele tem hoje é dele. Que bom. Né? É claro que teve o apoio muito da mãe dele, né? A gente segurou algumas coisas e deixou que ele fosse buscar o espaço dele. E com certeza o Alain vai ser muito feliz. Mostraram o caminho e ele seguiu o caminho, dando a ideia dele com também, certeza, né? Vocês mostraram o caminho do bem, do mal e do outro lado. Ele vai sim, ele vai. O Alain, você conhece ele, você sabe. O menino é muito bom, muito inteligente, muito amoroso, é 10. Né? E você ficou quanto tempo no Banco Real aqui em São João e como surgiu depois a oportunidade da PADEC? O banco eu fiquei lá há muitos anos, né? Que até 1997, que eu prestei serviço no banco. Depois a gente passou a prestar outros serviços. A história da PADEC, ela começou lá nos anos 80, em 87, quando o nosso irmão e amigo Oliveira levava seus filhos para o tratamento no Rio de Janeiro. Eu posso falar o nome, que o Oliveira é um cara que se entrega pela dependência química, ele vai ficar muito orgulhoso de eu falar o nome dele aqui. O Oliveira, numa dessas indas e vindas para o Rio de Janeiro, para visitar o filho, ele pensou em criar um centro de tratamento de São Del Rey. Vou criar um centro de tratamento de São Del Rey. A ideia foi dele? Foi dele numa dessas viagens. Aí ele procurou o Sr. Luiz Balbino, Luiz Bezamar, todo mundo conhece, e passou para os turistas, nós precisamos fazer isso. E o Oliveira, quando o Oliveira quer uma coisa, tem que fazer, porque ele não abre mão. E naquela insistência, o Sr. Luiz Balbino resolveu unir o Sr. Oliveira. Aí chamaram o Dr. Euclides, esse triângulo, essas 3 pessoas começaram a trabalhar no ano de 87 com a intenção de criar um centro de tratamento de São Del Rey. Mas naquela época, não se falava de dependência química com essa abertura que tem hoje. Tinha muito tabu, muito medo, muita cisma. E precisava fazer associação. Para fundar a associação, e a reunião era na Câmara Municipal, e precisava de gente, um grupo de pessoas para fazer isso. Não tinha. Aí o que nós fizemos? Oliveira solicitou ao grande homem sanjoanense, Mário Matina Lombardi, que na época era o responsável pela loja maçônica de São João del Rei, e ele convocou o grupo para ir lá e apoiar. O grupo foi para a Câmara, a pedido de Mário Matina Lombardi. Eu estou falando o nome dele para ver a importância que foi esse homem na comunidade de São Del Rei. Ele foi prefeito também de São João? Mário Matina Lombardi. Eu não lembro ele como prefeito. Mário Lombardi. Então eu falo assim, foi um homem muito importante nessa composição. E aí fomos lá, fundamos a associação e daí começou os trabalhos, né? Começou
O trabalho foi levando. Aí foi agregando pessoas, né? Foram chegando mais pessoas. Como eu disse aqui nos bastidores com você, nós tivemos já uma figura muito importante nessa assembleia, que é o Abigar Campos Tirado, que até hoje colabora conosco. O Abigar é uma pessoa fantástica. É fantástico. Eu sou suspeito de falar dele porque a gente trabalhou junto no estadual, então a gente ficou amigo de verdade. Em breve ele vai estar aqui contando as A histórias. história dele é demais, né? Ele tem muito para contar para todos nós. E aí a PADEC foi crescendo, e entrou na fase de construção em 1988. Em 88 começou a construção. Começou a construção. Como é que comprou esse terreno? O Foi a terreno associação? foi doado. Não, doado? o terreno foi doado pelo nosso também querido prefeito, doutor... Milton Berger? Não. Falhou minha memória aqui agora, Jean. Que ia lá na fazenda do seu pai. A gente lembra depois. Cid Valério. Desculpa, Cid Valério, de memória. Mas é tanta coisa, e o doutor Cid Valério que doou aquele terreno para nós. E aí começou a construção, com muita dificuldade. A gente tem também salientar aqui a PADEC, deve também muito à nossa falecida também esposa do nosso presidente Tancredo Neves. Dona Risoleta. A dona Risoleta foi uma pessoa, uma chave para aquela PADEC. Ela pediu a Golden Cross, a Bradesco Saúde, Golden Cross e a Paraná Milton. Ela usou essas 3 empresas para essas empresas iniciar o processo de construção da PADEC. Que bacana, hein? Ela fez isso por nós e também fez várias visitas na construção e deu até ideias. Então a dona Risoleta Neves é um fator importantíssimo. Importantíssimo na fundação e criação da PADEC, que ela participou. Tivemos a Santíssima Trindade Oliveira, né? Sim. O Luiz Bezamal Tidim, depois agregados aqui do Mário Lombardi e também da dona Risoleta Neves. É claro que depois foram vindo outras, né? Foram agregando, mas essa é a chave. E como é que você entrou na jogada? Como eu faço parte da loja maçônica, já fazia, né? Já fazia tempo. Eu entrei na loja em 87, justamente no ano que iniciou. Eu entrei na loja em 87. Aí te indicaram? Não indicaram, é porque a gente já, como foi a loja tinha essa participação, automaticamente a gente foi envolvendo. E com a sua própria política de relacionamento acabou se envolvendo mais? Envolvendo mais. E tem muita gratidão. Você vê, gente, como que é importante a política de relacionamento, o respeito às pessoas, né? Sim, eu me considero um privilegiado de estar na PADEC. A PADEC também é uma instituição que me deu muita escola. Lá eu aprendi muita coisa. E agradeço a PADEC até pelo caminho do meu filho. Porque o meu filho, a Geraldo, estudava à noite e ele ia comigo para as reuniões, o Alain. Então o Alain foi protegido de não usar. O Alain não bebe nem cerveja, porque a PADEC ensinou para ele que faz mal. Ele lá pequenininho já participava. Então é uma gratidão que a gente tem também pela PADEC. Já teve toda a educação para isso. Teve toda a educação. Foi toda a formação dele. Toda a formação. Já foi direcionada. Dentro daquela casa. Então eu gostaria de dizer, Jean, que a PADEC é uma instituição muito importante. São João del Rei tem uma das melhores instituições do Brasil. E depois a gente vai falar da estrutura dela. Né? Agora, para você deve ter sido muito gratificante, porque o contrário de que você viveu na sua infância, o seu filho teve em dobro, que essa educação, que essa formação, sem os riscos que você teve. Sim, com certeza. Né? Com certeza. O que é a vida, né? Vivendo e aprendendo, né? A gente aprende todos os dias, né, Jean? A gente nasce e morre aprendendo. A gente não sabe nada. A gente não sabe o que falar sobre esse copo d'água. Então a gente... Como você
participou dessa semente da plantação da PADEC, ao você ver a coisa levantar, o alicerce, as paredes, levantar, que sensação que dava? Já é uma coisa tão... Porque, na verdade, a gente nem acreditava que ia ser o que é. Nós não sabíamos o tamanho, a proporção que ia dar. Isso poderia chegar? Não, com certeza não. Talvez se a gente soubesse o tamanho da proporção, o tamanho da responsabilidade, a gente não tinha feito. Você vê o quanto é importante a PADEC. Se a gente soubesse o tamanho do problema, o tamanho da responsabilidade, essas pessoas, Oliveira, Luiz Besamar e o Tidi não teriam abraçado essa causa. Teria abraçado dessa maneira. Porque não é fácil. Essa história nós vamos falar mais para frente. Aí. Com certeza, porque a PADEC já está com 30 anos, né? E, pelo que se vê, a cada dia que passa, existe uma melhoria dentro dela, né? Hoje, eu creio que ela não começou com a área construída de 1.270 metros, começou com essa área, com essa estrutura... 1.050. 1.050. É. Então já aumentou bastante. Agregou. Já tem puxadinho? Já tem puxadinho. Tem que fazer puxadinho. Tem que fazer puxadinho. E uma área, ainda tem uma área grande ainda, de 5.308 metros quadrados. Né? E o modelo de gestão? Como é que... O modelo de se trabalhar, como vocês buscaram o melhor para se fazer aqui? Na época foi tentado diversas coisas e nós optamos pelo modelo Minnesota, que é o modelo que foi criado nos Estados Unidos e que deu muito certo. E aí nós fizemos treinamento com o nosso pessoal para eles trabalhar em cima do modelo Minnesota, que é os 12 espaços do ar. Os 12 passos do ar. Então, isso já havia nos Estados Unidos? Já foi criado em Minnesota. E como vocês definiram que esse seria? É porque, como o Sou Oliveira, Luiz Balbino já conhecia outros centros, outros tipos de tratamento, na época, na discussão, entendeu que o Minnesota seria mais ideal. Então, já sabiam os outros o que havia de errado lá. E vocês começaram mais ou menos com quantos funcionários e com quantos dependentes? Em junho, 20 de junho de 1998, entrava-se o primeiro interno. Primeiro interno. E que estrutura vocês tinham na época para ele? A estrutura, a mesma que tem hoje. A mesma que tem hoje? A mesma estrutura que tem hoje tinha para receber um interno. Para receber um interno? Um interno. Hoje, que estrutura que você tem? Hoje nós temos uma estrutura de 2 profissionais psicólogos, um médico clínico e um psiquiatra, temos conselheiros em dependência química, 2, temos monitores de saúde, 4, temos cozinha, 2, faxina, lavanderia, pessoal de escritório, recepção, administração. E, por exemplo, como se bancou uma estrutura tão forte nesse sentido? É aí, Jean, que entra, né? É o tamanho da responsabilidade. A gente fez isso tudo, mas ao longo desses anos, só Deus sabe o quanto nós estamos passando para manter aquela casa. É muito difícil. Que tipos de apoio vocês têm? O apoio que nós temos hoje é da comunidade. Mais da comunidade? Porque o governo municipal, o governo estadual, o governo federal não enxergam? Não enxergam. Não enxergam o tamanho da importância e da dificuldade que será o mundo com a dependência química. Eu acho que os governos tinham que enxergar o que é a dependência química. A dependência química, Jean, na minha visão, lógico, talvez seja uma das piores doenças do mundo. Porque não tem remédio. Doença que tem remédio, você controla ela. Agora, a dependência química não tem remédio. É preciso tratar. É preciso cuidar, é preciso orientar. Então, a gente tem... se não fosse a população de São João del Rei e região, a PADEC já não existia mais. A PADEC só existe porque existe o povo. Que ajuda mesmo, já. Se não fosse isso... Já tinha fechado, como fecha tudo
todo dia Muitas fecha. entidades, né? Como todo dia fecha alguma coisa importante no Brasil, a PADEC também, aquela coisa maravilhosa aqui lá no Rio Doce, já tinha fechado se não fosse a ajuda do povo. Mas vocês não têm me parece o Conselho Nacional, fazem parte do Conselho, tem registro no Conselho Nacional de Assistência Social. Isso é só para efeito de documentação, Só para de legitimar, legitimar. para ser legal, para fazer parte de um grupo de instituições legais. Mas isso não traz resultado. Não te traz Não, nenhum não traz. tipo de Não verba não que traz. possa ser beneficiada. Só verbas esporádicas. Verbas direcionadas por um deputado, um vereador, coisas assim. Mas aquela coisa fixa, aquela coisa da saúde, né? Tratar a PADEC como casa de saúde. Como área de saúde. Tem uma verba X mensal, não existe isso. Não existe. Vocês estão fazendo milagre, não? Jean, a gente matava um boi todo dia. Começamos a matar meio boi porque não tinha boi mais. E agora está difícil, porque você vai no campo e não tem boi para matar. Então você vê o quanto aquela casa passa dificuldade. Mas a gente continua lá. Continua lá. Firme. Insistindo. Qualquer pessoa que chegar na PADEC vai achar que a PADEC tem uma condição financeira boa. Sabe por quê? Porque a higiene e limpeza daquela casa é um luxo. Eu tive lá há pouco tempo, te procurando, tá? Vi. É uma coisa... a higiene, limpeza e alimentação daquela casa e o serviço que a gente presta é de primeiro mundo. E parece que a equipe de vocês também, parece que são equipes que vestem a camisa, né? Esse é o diferencial. Esse é o diferencial de uma casa que é filantrópica. As pessoas têm que ter o coração filantrópico. Senão não tem jeito. Porque você tem que se doar, sabe? Ela está aqui, ela doa também. Ela ajuda também. Ajuda. O que eu preciso, ela está firme. Tem que ser assim. Para mim, estar na PADEC, eu dependo muito dela. Ela é importante para a PADEC. A importância da PADEC não está no Nazareno, está na família. Porque quantas e quantas vezes a gente abandona a família para cuidar da PADEC? Quantas e quantas vezes eu viajei? Noites. Quantas? E ela assim sempre apoiando, sempre ajudando. Isso falando da família, mas ela põe a mão na massa também. Aquilo que depende dela, ela faz. Essa sensação quando vocês receberam o primeiro paciente, como é que foi para vocês? Sentiu algum tipo de frio com a barriga, da coisa poder não ter o retorno que vocês imaginavam? A PADEC se preparou muito. Se preparou muito. Então já entrou segura disso. A PADEC ela se preparou, ela ficou se preparando 2 anos antes de abrir, com treinamentos mesmo com a equipe do Rio de Janeiro, com estrutura, treinando o pessoal a lidar com dependência química, como lidar, o que fazer, e mesmo assim, quando nós iniciamos, a contexto do Rio de Janeiro que treinou a gente, ficou com a gente 1 mês. 1 mês ali do nosso lado, ensinando como é que fazia. Então a gente começou o trabalho com muita segurança, porque preparou para isso. Não só abriu as portas, abriu sabendo o que ia fazer. Nós vamos saber mais da PADEC logo após o nosso intervalo. A gente volta já já. Circuito Pneus, esta empresa valoriza sua história. A Circuito Pneus tem uma linha completa de pneus de carros nacionais e importados, tudo em até 12 vezes no cartão. A Circuito Pneus tem também serviços de mecânica em geral, serviços de suspensão, de embreagem, de correia dentada, alinhamento, balanceamento, Circuito Pneus. Tudo em até 12 vezes no cartão. Lá também você pode trocar o óleo do seu carro, filtro de combustível, filtro de ar. Circuito Pneus. Tudo em até 12 vezes no cartão. Circuito Pneus, Avenida Leite Castro 2722. O telefone é 3372-3546. Fale lá com o Giovanni, com a Simone, com a Suzane. Circuito Pneus. Atendimento e serviços nota 10. Voltamos hoje com Páginas da Vida, com José Nazareno e também a história da PADEC. A história de José Nazareno, história da PADEC.
Nazareno, esses 30 anos, daquele primeiro que você falou, que entrou na PADEC, esses 30 anos, quantas pessoas já passaram por ali? Já passaram por lá em regime de internação, mais ou menos umas 4 mil pessoas. 4 mil pessoas. Vocês têm dados de que houve de recuperação dessas 4 mil? Ô Jean, esse dado, ele não é... A gente não tem esse número. É um número que você não pode julgar ele. Se isso você... Não. Mas com certeza, Jean, o número é grande. Por que eu te falo isso? Porque hoje os grupos, São João del Rei, hoje tem diversos grupos de autoajuda. Todos eles são pessoas que passaram pela PADEC. Você vai no Estão ajudando outros. você vai no AA, você vê lá diversas pessoas que trataram na PADEC. Você vai nos grupos de alcoólicos anônimos das cidades vizinhas, todos passaram pela PADEC. Os Alanons de São João del Rei, os Naranon, tudo pessoas que passaram pela PADEC, grande parte. Então a grandeza, é importante dizer isso, que os grupos de São João del Rei se fortaleceram muito depois da PADEC. E buscar esse conhecimento junto à PADEC também. A gente também busca o conhecimento, porque o AA é a nossa base. Os 12 passos do AA é a base do nosso trabalho. E eu falo aqui sem dúvida, a PADEC é importante, mas mais importante do que a PADEC são os grupos de autoajuda, gente. Sem os grupos de autoajuda não tem recuperação. O que recupera é os grupos de autoajuda. A PADEC direciona, mostra o caminho, prepara a pessoa para fora. Mas quem realmente protege o dependente químico aqui fora são os grupos de autoajuda, que a gente tem que dar muito valor. Mais ou menos a pessoa leva quanto tempo para ficar internada? O nosso modelo de tratamento ele é intensivo. Por ser intensivo, é de 60 a 70 dias de internação. 60 a 70 dias? 60 a 70. E, por exemplo, a capacidade de internos que vocês A minha capacidade é 37. 37. Eu teria condições de internar hoje 37 pessoas, masculinas e femininas. Eu tenho área feminina. Você tem área feminina, misto, né? Misto. Nosso trabalho é misto. Só que a gente não consegue chegar nesse número pelas dificuldades naturais do dia a dia. A dificuldade das pessoas fazerem exames para entrar na PADEC, porque para entrar na PADEC tem que fazer alguns exames. Geralmente as pessoas que procuram a PADEC são pessoas mais carentes, com dificuldade financeira. Mesmo aquelas pessoas que aparentemente têm dinheiro, quando chega na PADEC, já fez tudo que tinha que fazer, às vezes perdeu tudo para descobrir que o tratamento, para chegar no tratamento. Então a gente sabe o quanto é difícil para as pessoas aqui fora fazer exame para internar. Se for esperar a boa vontade do SUS, a pessoa morre antes de internar. Porque o SUS pode, tem alguma forma do SUS participar junto à PADEC? Tem algum tipo de convênio? Jean, a gente não pode falar que pode ou que não pode. Eu acho que todos os municípios teriam condições de ajudar, sim, participar da vida do cidadão, que é uma obrigação de facilitar pelo menos os exames básicos para ser internado naquela casa. Quantas pessoas não conseguem internar porque não tem dinheiro para pagar os exames? O custo dessa internação? O custo da internação, nós temos a filantropia nossa, que ela é muito importante, tem que ser feita, né? Então a gente, se você olhar nossos relatórios, você vai ver que 85% dos internos é gratuito. Isso, é muito. Você pode pegar os relatórios. Pagar uma estrutura dessa. Você vai ver que 85% das pessoas internam de forma gratuita. E os outros 15% pagam alguma coisa. Particular e convênio é 5%. É muito pouco. É muito pouco. Por isso a importância da população nos ajudar para a gente manter esse percentual de atendimento. E quais as ações que vocês desenvolvem junto à comunidade para que vocês tenham esse apoio? As ações que a gente traz para a comunidade é o trabalho. É o trabalho que é realizado lá dentro e os resultados aqui fora. Né? A PADEC tem credibilidade no trabalho que ela faz. Porque quantas pessoas hoje estão aí voltaram para suas famílias, né? Voltaram para os seus empregos. São inúmeras pessoas que já usaram... Viraram um cidadão de bem, né? Recuperaram a sua dignidade. Dignidade. Porque, na verdade, a PADEC, qual que é
A essência da PADEC é a dignidade. É fazer com que a pessoa volte à sua dignidade. Se sinta digno e útil. O dependente químico, ele perde toda essa dignidade. E a PADEC, o papel dela é direcionar a pessoa, devolvendo a dignidade. As pessoas que estão nos ouvindo, que hoje a gente está aqui pela Ecológica FM, mas somos acompanhados hoje por todas as partes, não só no Brasil, mas até fora do Brasil. Há pouco tempo tivemos audiência em Amsterdã, em Lisboa, né? A gente não tem como medir isso, só através mesmo das comunicações, dos recados que a gente recebe através da internet. Mas a cada dia que passa, aumenta o número nosso de audiências, porque nós estamos colocando aqui, nesse programa, a oportunidade de uma preservação talvez tão importante quanto a preservação dos monumentos, como das entidades, conforme a sua, que é a preservação das histórias das pessoas, do nosso ser humano, né? Então, como que as pessoas podem colaborar com a PADEC, ajudar? Nós temos lá um setor de telemarketing, né, que faz a solicitação a pessoas físicas e jurídicas através do telefone. Nós temos diversas modalidades de ajudar, tem a modalidade do boleto bancário, tem a conta do débito na CEMIG, que é importantíssimo que as pessoas entendam a importância do débito da CEMIG, porque não tem custo para a PADEC. Quando eu dou pela CEMIG, a PADEC recebe doação integral. Quando eu dou através do boleto, tem as tarifas. Quando eu dou através do mensageiro, eu tenho que pagar o mensageiro. Então, a CEMIG é o melhor caminho para que as pessoas ajudem a PADEC, sem custo. Então, a gente até pede, né, que as pessoas entendam essa importância de doar através da conta da CEMIG. Pode ser através de depósito bancário. Qualquer maneira que a pessoa queira ajudar, nós estamos lá de braços abertos. Nazaré, tem algum caso que você tenha consciência da recuperação e te impressionou, que a pessoa chegou lá e você já conhecia, já tinha um histórico dessa pessoa e você teimava em não acreditar nessa recuperação e ela conseguiu a recuperação? São muitas. Tem muita gente recuperada que a gente pensava que não tinha jeito. Tem pessoas... A gente não pode falar nome, sabe? Mas nós temos uma pessoa que hoje é mestre de cozinha em Portugal. Não abre mão quando vem no Brasil de virar a PADEC. Que bacana, hein? Nós temos um engenheiro na Alemanha, e ele não é de São João, não, é do Rio de Janeiro. Quando vem no Brasil também faz questão. Então, assim, tem inúmeras pessoas que tem uma história maravilhosa, mas muitos, não são poucos não, gente. E você está falando aí, gente, a PADEC hoje é nacional, né? Nacional. Ela vem gente de todos os casos do Brasil. Todos os casos. Então ela é como se fosse uma referência também. Com certeza é uma referência, sem dúvida. Nós já tratamos aqui até índio. Com cocal tudo. Aquelas instrumentárias todas. Que isso, né? Nós já tratamos um índio dentro da PADEC. Com todo aquele aparato dele. Tudo, uma coisa, e deu certo. Que bacana, né? Então, a PADEC, ela não é de São João do Rei, ela é do Brasil, é do povo. A PADEC não tem dono não, a PADEC é do povo. E vocês hoje trabalham com ocupação mais ou menos quantos por cento? Hoje a gente, devido às nossas grandes dificuldades, até financeiras, a gente tem mantido o número aí de 20 internos, uma média de 20. E por falta de verba, a gente não pode estar enchendo muita casa, porque a maioria é gratuita. A estrutura, né, fica mais cara. A estrutura fica cara. Mas hoje nós temos aí o privilégio de ter o apoio aí de algumas empresas que fornecem alimentação. Bom, nós temos fidelização aí com alguns, não vou citar nome para não coisa, mas tem arroz, tem feijão, tem açúcar, tem óleo, tem... Essa parte a PADEC não compra mais. Que bom.
Mas tem um custo que é muito alto, é o pessoal, né? Pessoal. Pagar pessoal hoje é muito caro. Por causa da especialização deles também, é um custo mais caro. Existe uma parceria com a Universidade Federal de São João, o Sistema de Assistencial Terapêutico Ambulatorial. Explique para a gente. O ambulatório, na verdade, Eugênio, são estagiários da universidade que se estagiam lá na PADEC, sob a responsabilidade dos nossos psicólogos. Então a PADEC hoje é um ponto de referência até para estágio dos profissionais. Até para a formação deles. Para a formação deles. Coisa bacana. E geralmente eles ficam durante quanto tempo? Os estagiários? 6 meses, né? 6 meses? 6 meses de estágio. Qual o público que a PADEC atinge e os tipos de assistência que ela faz, não só para os internos, mas fora isso? O mais importante do dependente químico é a família. Tá? Sem a família não tem recuperação. Então a PADEC oferece todos os sábados o que nós chamamos de programa familiar. Então todos os sábados, cada dependente químico internado, ele indica 6 pessoas da família para participar do programa familiar. Então a recuperação desse paciente é fundamental ter a família também recuperada. Não, fundamental. Senão ele não vai conseguir nunca. Não vai conseguir. Porque a família costuma ficar doente também, e isso ela participa. Não, a família fica mais doente, mas muito mais doente. Apesar dela não consumir a droga ou o álcool dele, ela se torna mais louca do que o... A doença do familiar é muito maior do que a do dependente químico. O dependente químico ele usa droga e a família não quer que ele use a droga. Então a doença está na família. Então se a gente não trata a família, não vai ter recuperação. Porque você está lá preso lá dentro do centro de tratamento 60, 70 dias. Está fácil para você. E a hora que ele sair para fora de novo? Se a família não souber abraçar ele, não souber entender as mudanças que ele vai chegar dentro de casa. Então a família é fundamental. Se não souber como agir com ele. Como agir, como abraçar, como conduzir, como participar da vida dele na recuperação. Então a recuperação passa fundamentalmente pela família. A família é base, a força da recuperação está na família. Não tem recuperação sem família. Muito bom. Os tipos, além desse tipo de assistência, que é fundamental, né, tem outros tipos de assistência? Nós temos o programa familiar, que nós já falamos sobre ele, nós temos o trabalho ambulatorial, que é muito importante. Como funciona? O ambulatório é como se fosse um consultório de psicologia. A pessoa vai lá uma vez por semana, 2 vezes. Isso acontece para aquele que não ingressou ou aquele que já ingressou e precisa ter esse acompanhamento? Para qualquer tipo de pessoa. Porque, veja bem, às vezes a pessoa chega na PADEC com a intenção de internar. A pessoa vai com aquela intenção de internar. Mas quando chega lá na avaliação, percebe-se que ainda não é um caso de internação. Ele vai conseguir tentar lá no ambulatório para quem internar. A internação é o limite. Quando a pessoa precisa desintoxicar... aí não tem jeito. Mas quando a pessoa tem uma dificuldade... Porque às vezes a pessoa usa a droga, mas ainda não está doente com a droga. Então ele pode ser orientado através do ambulatório, que é um sucesso. O ambulatório tem ajudado consegue recuperar muito. Com certeza. Tanto a família como o residente. Então a gente precisa privilegiar o atendimento ambulatorial, principalmente para as famílias. Porque a maior dificuldade está na família. Porque a família tem resistência para ir a grupo de autoajuda. Então aí que entra a PADEC, por isso que o programa familiar é fundamental. Você acha que a família não participa de programa de autoajuda em função de vergonha? Jean, é muito difícil você falar por quê. Analisar. É muito difícil você dizer é isso ou aquilo. Cada um tem sua particularidade. Eu vou dar um exemplo. Eu acho que tem gente que prefere ver a novela das 8. Eu gosto de novela, mas nem tanto assim também. Se for para salvar. E ali na novela, com todo respeito, a novela das 8 não traz benefício nenhum. E se eu for lá para o grupo, eu tenho benefício. Porque lá eu estou ouvindo, estou voando e recebendo. Então, o grupo é importante. A hora que as pessoas conscientizarem da importância disso,
do grupo de autoajuda, muda-se o mundo. Com certeza. Existe também um sistema de assistência residencial? Não. Não? Não. O trabalho residencial, a gente não tem Vocês não têm esse trabalho? Não. Não. Se sugerir para a gente, solicitar uma abordagem, né, para tentar convencer a pessoa a fazer o tratamento, a gente até vai. Mas não é um trabalho efetivado na PADEC como serviço, não. O pós-internação, depois que a pessoa sai? Esse é o fundamental. Pós-internação, Jean, ele realmente é aí que entra a recuperação. Porque ele começa indo na PADEC semanal, toda sexta-feira. Depois ele começa a ir a 15 em 15 dias. E depois ele vai uma vez por mês até completar um ano. Um período semanal, um período quinzenal, um período mensal. Se essa pessoa que passou na PADEC 60, 70 dias e completa esse tempo, a maioria deles estão em recuperação. Tropeçou na primeira semana, muito difícil ele chegar lá. Entendi. Então, a pós-internação é a orientação para que ele continue sóbrio, continue fortalecido. E a base é o quê? O grupo aqui fora. É fundamental de participar daquilo fundamental. lá que a gente colocou. O remédio dele é de graça. Olha só, o dependente químico tem remédio de graça, é só ir no grupo de autoajuda todos os dias. Sair de casa, ir lá para a mesa lá. Doar e receber, doar e receber. Quando você fala, você está doando, quando você ouve, você está doando, você está recebendo. Lá no grupo é isso. Esse é o trabalho do grupo de autoajuda. E, por exemplo, vocês acompanham isso? Sim, a gente acompanha, inclusive a gente pede aos familiares que apresente lá no sábado, na hora do programa familiar, o comprovante de que foi um grupo. É importante que a família leve o cartão. Tem que levar o boletim lá. Isso. Se a nota tá boa, se não comparecer é zero, né? Isso, é importante. Importante. Importante que a pessoa comprove que está participando de algum grupo de autoajuda. Existe dificuldade? Sim. Tem pessoas que moram longe de um grupo, tem cidades que ainda não tem grupo, né? Inclusive nós já fundamos diversos grupos aí nas regiões. Tem diversos grupos que a PADEC participou da fundação. A gente tem esse trabalho também. Porque, querendo ou não, eles são bases também para que esse trabalho de vocês possam se tornar... Sim, sim. A participação do grupo é fundamental. Né? Grupo e família tem que andar junto. O dependente químico sozinho, ele é muito difícil para ele. Mas ele tem a família e o grupo, ele desenvolve uma recuperação mais eficiente, mais duradoura. Porque não tem remédio, então eu posso ficar 30 anos sem usar droga e morrer drogado. Isso é importante, essa consciência. Não tem remédio, não tem milagre. Tem recuperação. Só por hoje eu estou bem. E se autovigiar todos os dias? Todos os dias, só por hoje, só por hoje. Só por hoje. E só por hoje é importante essa parte. A importância do ar. A importância do ar. Eu falo muito dos grupos porque sem o grupo, já, sem um tratamento sozinho, não dá conta não. O que mais fica faltando para a gente colocar da PADEC que você gostaria de colocar como importante? Nós já estamos chegando já no finalzinho. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para que as pessoas vão conhecer a PADEC. É um convite que eu faço. Vá até a PADEC, vai lá conhecer a estrutura, como que funciona, o tipo de serviço, como é que faz. Para as pessoas, assim, as pessoas terão condições de ajudar. Porque muitas das vezes as pessoas não ajudam porque não sabem do serviço. Então a melhor coisa que eu acho é que nós devemos visitar a PADEC. E uma coisa muito importante, muitas vezes, você aí que está nos acompanhando pelo rádio, você que nos acompanha pela internet, né? Muitas vezes você acaba ajudando alguém muito distante e acaba esquecendo aquele seu vizinho que está passando fome, que está precisando daquele apoio, que no qual você pode observar se ele está usufruindo bem desse apoio, né? É uma oportunidade que você tem, né? De procurar, de conhecer a PADEC, ver o trabalho que é feito lá, para que essa sua ajuda seja realmente gratificante, né? E que possa realmente
plantar essa sementinha possa crescer, né, e se transformar numa grande árvore, não é isso, Nazar? Com certeza. Até nós temos um slogan agora, que saiu agora, que a gente fez um vídeo, eu até trouxe aqui o pendrive, para você copiar esse vídeo. Esse vídeo é muito bonito, porque tem a fala do Sr. Luiz Balbino, que é o fundador, tem o Sr. Oliveira, tem a Maria Lúcia, esposa do Sr. Luiz Balbino, tem o Dr. Euclides, tem o Dr. Rogério Godoy, professor, e tem a Mara Cis, que é a presidente do Lions. E o slogan é muito bonito, doar faz bem, ajudar faz bem. Doar e ajudar faz muito bem para a nossa vida. Então é o apelo que a gente faz aqui, para que as pessoas olharem para a PADEC com esse olhar de ajudar faz bem, doar faz bem. E você que está nos acompanhando, não só nos acompanhe, compartilhe através do seu Facebook, compartilhe através do YouTube, Páginas da Vida São João del Rei. Por quê? Doar faz bem. Doar faz bem, ajudar faz bem. E assim a gente vai encerrando nosso programa de hoje, Nazar. Muito obrigado, Jean, por tudo. Foi um prazer imenso, um orgulho, uma satisfação muito grande de eu e a minha esposa estar aqui hoje, ganhando esse presente, de poder falar um pouquinho da minha vida e principalmente falar da nossa PADEC, que é um orgulho para todos nós de São João del Rei. Você que está, e a Geralda, que está nos dando o presente, né, de trocar essas experiências, não só comigo, que para mim tem sido uma terapia, mas também, com certeza, para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, que sempre nos acompanha. Gente, por hoje é só. Tchau, tchau.